Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem, se vocês estão procurando um cinema nacional que foge desse padrão horroroso que a gente está tendo atualmente, né? Que são esses filmes de comédia, digamos assim, que tem uma procedência, uma qualidade um tanto quanto questionável. Então, se você tá querendo achar um filme nacional assim que foge desse padrão, eu tenho uma boa dica para vocês. E o filme que eu vou indicar aqui para vocês é o filme chamado Temporada. Então, além de ter uma história interessante, ter uma direção bem legal também, o filme tá de fácil acesso. Você pode assistir ele na Netflix ou alugar ou comprar ele no YouTube por menos de R$10. Então fica a dica aí. Sem mais delongas aqui, bora se aprofundar no filme. Temporada é dirigido pelo André Novaes, que ele tem no currículo dele um filme chamado Ela Volta na Quinta, que eu ainda não assisti esse filme, mas por causa da temporada me fez ter curiosidade de querer ir atrás de assistir esse filme. E ele tem um curta, mas dessa vez esse curta que eu assisti, e tem no YouTube também esse curta, eu inclusive recomendo vocês darem uma olhada também, que é um curta chamado Quintal. E esse filme, o Temporada, ele ganhou um festival de cinema de Brasília, e com isso ele ganhou uma exibição aí nacional nos cinemas pelo mês de janeiro. Então, dependendo da sua cidade, pode ser que esse filme ficou em cartaz por um tempo. Temporada conta a história da Juliana, que é protagonizada pela atriz Grace Passo, eu não sei qual seria a pronúncia certa. E ela é uma mulher que se mudou do interior de Minas Gerais e está indo para a região metropolitana de Belo Horizonte trabalhar, já que ela foi chamada, né, ela passou em um concurso público que é daquele pessoal que trabalha em endemias, ou aquele cara que vai lá no quintal da sua casa para ver se tem algum foco de mosquito da dengue. Mas agora vocês devem estar me perguntando sobre o que fala então essa história um tanto não usual, né? A gente não está acostumado a acompanhar a vida, né? A gente não está acostumado a ter um olhar cinematográfico sobre a vida de uma pessoa que trabalha em endemias. Pois bem, Temporada é uma história que tem como temática abraçar mudanças e o processo que isso vai acarretar na vida da pessoa. É bem interessante como a história é conduzida, porque à medida que o filme vai passando, a gente vai pegando detalhes, a gente vai entendendo melhor sobre como era a vida passada da Juliana, a gente vai entendendo coisas do porquê que ela é daquele jeito que a gente tá vendo ali no filme, e isso justifica um ritmo assim um pouco mais devagar que esse filme tem. Então ele vai ter um tom assim, um ritmo mais contemplativo. Então já fica aqui minha primeira dica. Então se você quer assistir, se você for assistir esse filme, vá com aquele intuito de hoje eu vou me sentar aqui ou me deitar e vou assistir esse filme. Mas voltando aqui pro raciocínio que eu tava construindo, eu falei que ele vai ter um ritmo devagar porque ele vai prezar por um realismo na maneira que essa história é contada. Então ele vai ter esse ritmo devagar. E a direção do André Novaes é bem interessante aqui porque ele explora de uma maneira bem interessante esse realismo, porque ele gosta de usar bastante uma profundidade de campo. Então ele faz o que com isso? Ele usa planos bem abertos que justamente coloca em foco ali na tela a ação de várias pessoas. Sempre está tendo ali ou a interação de várias pessoas, né, quando a Juliana está com os colegas de trabalho dela, ou então quando ela está trabalhando, né, nos quintais das casas, ou a gente vai ter planos abertos, mas de uma maneira que mostram lá a vida solitária da Juliana. E ele usa muito bem esse contraste de planos abertos com uma interação, né, com várias interações, e planos abertos de quase como uma vida vazia, de uma vida solitária, para justamente ressaltar essa transformação da vida da Juliana, para mostrar ali em tela ela abraçando essas mudanças que estão ocorrendo na vida dela. E como eu falei para vocês, essa não é uma história da pessoa estar relutante em relação a mudanças, de estar procurando mudanças. As coisas vão acontecendo e a Juliana vai abraçando elas de uma maneira bem interessante. E como eu abordei um pouco mais cedo nesse vídeo, eu falei que não era muito usual, né, contar a história de um agente de saúde, e o legal disso é que a história do filme usa também essa questão desse novo trabalho dela como uma coisa, digamos, um catalisador também para a mudança da Juliana, já que ela é uma pessoa totalmente antissocial, né, asocial, e esse emprego novo dela
é necessário que ela tenha habilidades sociais, já que ela vai ali no quintal de várias pessoas. Então, apesar dele ser um pouco monótono, até assim, beirando assim, parece um filme meio que experimental, apesar dele ter esse ritmo, ele é um filme que tem, assim, eu acho que tem uma história, tem uma mensagem a se passar bastante positiva, que é justamente essa coisa de você abraçar as mudanças, essa coisa de você ressaltar a importância das relações humanas, né, das relações com as pessoas. E com isso, o Novaes ele usa assim, de uma maneira bem calculada a montagem do filme assim, para dar closes. Assim, então ele tem alguns momentos ali chave ali do filme que você tem alguns closes ali no rosto do personagem para justamente ressaltar a intimidade, uma certa intimidade ou uma certa consolidação da transformação do personagem. Então é bem interessante mesmo a direção do André Novaes. E pessoas, todo filme nacional que eu abordo aqui no meu canal, eu sempre tento falar um pouco dessa questão do preconceito, porque eu mesmo também tenho. Então, eu mesmo tive um certo preconceito enquanto eu assisti o filme, mas depois eu parei para sentar, para pensar sobre o filme e conseguir, né, extrair boas ideias. Mas o preconceito com o cinema nacional existe, e isso é um fato. E já de antemão aviso para vocês que esse filme tem uma brasilidade muito massa, cara. O Novaes, ele tem um olhar interessante. E caso vocês assistam também o curta dele, né, o Quintal, você percebe que ele consegue extrair beleza de coisas comuns da vida do brasileiro. Então, e no próprio filme, né, a temporada, ele consegue mostrar isso também. Ele faz takes ali, consegue mostrar planos ali da cidade que possivelmente não seriam uma coisa assim, vamos tentar fazer algo bonito aqui desse lugar e tal. Então é bem interessante esse olhar dele. E por ele também ser dessa cidade que o filme se passa, ele consegue então extrair beleza dessa coisa banal, dessa coisa comum da vida do brasileiro. E então, além dele trazer esse realismo que eu falei para vocês, mas no começo do vídeo, ele também consegue trazer um olhar convidativo para o filme. E essa receita de brasilidade com coisas comuns da vida do brasileiro possivelmente vai fazer com que você tenha um efeito nostálgico com algum elemento ali do filme. É até estranho, mas possivelmente você vai se identificar com alguma coisa que ele vai mostrar ali no filme, principalmente ali quando a Juliana vai visitar uma senhora tal, e ela oferece pedaço de bolo, café, enquanto a conversa fica em off, né, ele vai mostrando ali a casa da senhora. Então, possivelmente, se você que foi criado, teve uma relação muito próxima com sua avó, você vai se lembrar de alguma coisa ali da sua infância. E eu, para desconstruir um pouco desse meu preconceito em relação a essa brasilidade que o Novaes traz pro filme, eu fiz até uma certa comparação mental e estou compartilhando aqui com vocês, é que esse filme se assemelha muito em alguns traços, em alguns pontos, com os filmes da Sofia Coppola, principalmente o Encontros e Desencontros e o Em Algum Lugar, né, o Somewhere, que é justamente esses filmes abordam a história de uma pessoa que está em um momento assim, que precisa mudar alguma coisa da vida delas, né? E o ritmo desses filmes, eles refletem bastante em como é a vida do personagem, que é justamente esse tédio, esse marasmo que esses personagens vão ter. Então faz sentido o filme até ser um pouco mais devagar, como eu já tinha avisado para vocês. E talvez esse preconceito que a gente tem com esse olhar mais abrasileirado do filme, com essa vontade de mostrar o mundo comum do brasileiro e extrair beleza disso, talvez mostre um pouco do preconceito que a gente já tem, né, com o cinema nacional, mas também que aí meio que a gente tem um olhar elitizado sobre a vida, principalmente pela ótica do cinema, porque, como eu falei para vocês, o Temporada tem certas semelhanças com esses filmes da Sofia Coppola, mas por que com o da Sofia Coppola a gente não tem essa rejeição? Mas enfim, é um filme que enaltece as relações humanas, seja de amizade ou amorosa. É um filme que
abraça as mudanças também, as transformações. Mas se você gostou desse vídeo, você pode também dar um joinha para dar aquela força marota para eu continuar a produzir mais vídeos. E também, se você se interessou, você pode se inscrever aqui no canal para continuar a acompanhar meus futuros vídeos, né? Tem vídeo novo toda semana. E é isso, até a próxima. Falou!